Boa noite. Galera, desculpa o termo galera, mas é que a gente pregou para os jovens ontem, no Tadel hoje, mas boa noite a todos. Ser mais formal, senão o pessoal não dá credibilidade, né, Ronaldão? Eu já sou novo, né? Galera, eu tenho 27 anos, sou pastor Danilo, sou pastor vai fazer 4 anos agora em fevereiro. Sou lá de Marília, sou casado com a Lari, sou pai do Cauã, minha família, meu filhinho, tenho 1 ano e 3 meses, sou pastor lá em Marília, lá eu tenho 2 funções, sou pastor de células, cuido da região verde, pastoreio 250 células e também sou pastor de jovens do Ministério DIP. Essa foi a nossa conferência em março desse ano. Nós temos aí vivido mesmo um favor de Deus lá em Marília. Deus tem nos abençoado, Deus tem tido muita misericórdia de nós, tem nos ensinado muito. Já é a 2ª vez que eu estou aqui em Campo Grande, né? Estou revendo os amigos, pastor Ronaldo, pastor Yuri, pastor William, todos os pastores aí, pastor Gilson, Avasti, meu Deus, todos vocês são demais, a pastora Andréia. Fui mesmo recebido com muito amor, com muito carinho dessa igreja linda, uma igreja muito receptiva. E eu fico muito feliz de ver o que Deus tem feito aqui na cidade de Campo Grande, através da vida de todos vocês. Amém? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Tenho certeza que Deus tem um propósito para você. Que Deus ele olha para você como um filho amado, uma filha amada. E que não importa o que esteja acontecendo com você, não está fora do alcance das mãos de Jesus. Amém? Ontem à noite para os jovens falei sobre cultura. Hoje pela manhã nós falamos sobre perseverança. E agora, no culto das 5, e agora novamente, eu quero falar com vocês sobre esperança. Sobre a esperança que nós precisamos ter em Jesus, sobre a esperança que nós precisamos ter no nosso Deus. Nós vivemos em um mundo onde nós somos bombardeados pelas mídias sociais, pela televisão, pelos jornais, com notícias que nos fazem acreditar ou pensar que nós não temos solução, que não tem jeito para o nosso país, que não tem jeito para a nossa nação, que não tem jeito para o nosso povo, que nós estamos indo de mal a pior. É corrupção em cima de corrupção, são políticos sendo descobertos na corrupção, juízes, promotores, no TF, no STJD, todos têm envolvimento com corrupção. Nós pensamos que nós vamos ter uma esperança, e aí nós temos uma notícia que de onde nós pensávamos que viria a nossa esperança, que lá também tinha suborno, que lá também tinha esquema, que lá também tinha corrupção, e nós enxergamos a grande massa da população brasileira sofrendo uma terrível crise financeira. Mas tudo isso é bíblico. A palavra de Deus diz que quando um governante não teme a Deus, o povo geme, o povo sofre. E queridos, eu quero chamar a sua atenção essa noite, para que a gente entenda que nada do que tem acontecido no Brasil está fora do alcance das mãos de Deus. E tudo isso que tem acontecido no Brasil é resposta de oração, é resposta de jejum, e as estruturas do Brasil estão sendo chacoalhadas, porque Deus está fazendo uma grande limpeza na nossa nação, e nós estamos prestes a viver um grande avivamento na nossa nação. Os grandes avivamentos aconteceram quando nós não tínhamos esperança nos governantes, nós não tínhamos esperança na economia, quando nós não tínhamos esperança em nada. É nesse momento que nós nos lembramos da esperança que nós não devíamos ter perdido em Jesus. E nós voltamos a lembrar que Ele foi, Ele é e Ele sempre será a nossa única esperança. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 4, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que choram, porque estes
serão consolados. E eu quero que você responda para você. Quantas vezes você já chorou aos pés de Jesus por causa de uma situação? Eu não estou falando simplesmente de situações macros, não. Problemas no seu casamento, problemas na sua saúde, problemas no relacionamento com os seus pais, problemas nos relacionamentos com a sua esposa, problemas no relacionamento empresarial, lá na sua profissão, pessoas querendo puxar o seu tapete, você sendo ameaçado, tendo que subornar ou ser subornado para não perder o seu cargo, e aquilo começava a mexer dentro do seu coração, e você ia lá para o seu quarto, e você chorou aos pés de Jesus, e você veio aqui para a igreja, e você chorou por algum motivo desse. Quantos de vocês já choraram aqui alguma vez aos pés de Jesus? Quantos de vocês já choraram assim como eu? Essa é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Bem-aventurado, felizes os que choram, porque estes serão consolados. Nós temos uma promessa de Jesus aqui para a sua vida. Se você já derramou uma lágrima, se você já chorou aos pés de Jesus, você vai ser consolado. Preste atenção, serão consolados. Não é uma hipótese, não é um talvez, não é existe uma possibilidade, não. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então eu quero que vocês entendam que a nossa esperança não está nos nossos governantes, a nossa esperança não está na nossa economia, a nossa esperança precisa estar em Jesus, porque Jesus é a nossa única esperança. Amém? Um grande general francês da Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, ele dizia assim, que o fim da esperança é o início da morte. O fim da esperança é o início da morte. Nós estamos falando aqui, talvez, da patente mais alta oficial, ali no quesito militar. Ele já esteve à frente de várias batalhas, de vários combates. Em várias situações, o seu oponente ou o seu adversário tinha um poder de fogo maior que o dele, tinha um poder numeroso de exército maior que o dele, e ele nos ensina que o fim da esperança é o início da morte. E queridos, essa morte aqui, no caso que ele fala, é a morte física, mas eu quero chamar a sua atenção para uma morte espiritual que tem acontecido no Brasil afora, pela falta de esperança da igreja. A falta de esperança que Jesus pode fazer, que Jesus pode mudar, que Jesus pode restaurar, que Jesus pode restituir. De casais velhos de igreja que chegam e se divorciam e vêm ainda falar para o pastor que vão se divorciar porque não dá mais. Nós colocamos o nosso problema maior do que o poder de Jesus, o qual nós dizemos que nós cremos. Empresários às vezes chegando e falando assim, pastor, eu vou fechar, eu quebrei, não tem mais o que se fazer. Atendi um casal por vários anos, 6 ou 7 anos, desde 2011 ali, e esse casal tentando ter filho, fazendo tratamento, fazendo inseminação, venderam carro para fazer inseminação, e nunca deu certo. E aí eles chegam e falam assim, pastor, eu acho que pode ser da vontade de Deus que isso não aconteça comigo, eu acho que não tem mais jeito. E queridos, nós como cristãos, nós perdemos a esperança de que Jesus pode mudar todas as situações da nossa vida, que Jesus pode restaurar todas as situações da nossa vida. E como que uma palavra tão pequena, a esperança, pode fazer total diferença na nossa vida? Total diferença na nossa fé, total diferença na nossa crença, total diferença no nosso ministério, total diferença no nosso casamento, nas nossas empresas. Por quê? Porque nós não acreditamos que Jesus pode fazer mais. Por quê? Porque sem com que nós tenhamos a percepção, nós começamos a nos amoldar nos padrões desse mundo. E nós começamos a nos acostumar a dar jeitinho. Isso eu falo a nível Brasil.
O brasileiro é conhecido pelo famoso jeitinho. Tem um jeitinho para tudo no Brasil. Né? Nós tivemos agora as Olimpíadas no Brasil e foram entrevistar um menininho japonês e chegou para ele e falou assim, olha, se você tem um compromisso às 20 horas e você chega às 20 horas e 5 minutos, o que vocês fazem lá no Japão? Ele não tinha resposta. Mas o compromisso não era às 20? Coisas pequenas, mas que nós vamos nos acostumando a dar jeitinho em tudo e acostumando a viver com esses padrões. Mas a palavra de Deus diz, não vos amoldem aos padrões deste mundo. E querido, se nós somos o sal da terra, se nós somos a luz do mundo, por um tempo, a igreja, a nível Brasil, deixou de temperar com o sal. E deixou de iluminar com a luz. Porque nós precisamos dar uma resposta para o mundo. E como nós vamos dar uma resposta para o mundo, se nós não acreditamos na resposta? Como? E falando de esperança, a esperança ela destrói o pessimismo, a esperança ela destrói o negativismo, ela destrói o fatalismo. A vida sempre nasce com a esperança. E eu quero trabalhar algumas atitudes com vocês, que vão nos ajudar a voltar a ter esperança. Hoje eu estava no hotel, eu liguei ali a televisão, fazia muito tempo que eu não via jornal, e aqui pega só a cobertura aqui da região de vocês, aí eu liguei aqui pelo computador, e eu comecei a ver, lá em Marília, ali em Rio Preto, 180 quilômetros de Marília, bem pertinho, teve um caso lá que está sendo repercutido aí no Brasil todo, de uma estudante de 22 anos, que entrou num grupo de caronas lá, foi dar carona para um rapaz que falou que era casado e não era, e aí no meio desse percurso aí ele veio e assassinou ela, e agora foram fazer exames para ver se ela também foi violentada, ou se só foi estrangulada, e isso está repercutindo no Brasil. E aí acabou essa matéria, já puxaram outra matéria de um roubo, aí depois já puxaram outra matéria de uma briga, e aí você comecei a ver aquilo lá, eu falei, meu Deus, eu comecei a ficar mal ali. Por quê? Porque a gente começa a ser alimentado pelo que a gente olha, pelo que a gente escuta. E hoje o que nós vemos é uma pressão é caos. Né? Nós estávamos olhando aqui agora, na primeira página da internet, aparece, olha só, uma igreja foi atacada no Texas e mais de 20 pessoas morreram. E você começa só a ver esse tipo de notícias, e a gente começa a focar nisso, e nós nos esquecemos que nada foge do controle da mão de Deus, e que Deus é a esperança da nossa terra. O Brasil não está perdido, pelo contrário, nós vivemos um cenário perfeito para um avivamento, porque nós chegamos em um ponto na nossa nação, que ou Jesus intervém na nossa nação, ou a nossa nação não tem reparos humanos a serem feitos. Se o Brasil não fosse um país tão rico de matéria-prima, nós já seríamos uma Venezuela há muito tempo. Há muito tempo. Porque o Brasil é muito rico em matéria-prima, muito rico. E nós chegamos em um ponto que nós precisamos voltar a ter as nossas esperanças somente em Jesus. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é lá em Lamentações 3:21, o profeta ele fala assim: todavia eu procuro me lembrar do que me traz esperança. Cris, eu quero que você comece a pensar agora na sua dificuldade, no seu problema. Porque o diabo ele trabalha de uma forma em que vai nos atingir. Então se o seu problema não é financeiro, ele não vai te atacar ali. Se o seu problema é no seu casamento, é ali que ele vai te atacar. Se o seu problema é no seu relacionamento com o seu pai, é ali que ele vai te atacar. Se o seu problema é com drogas, é ali que ele vai te atacar. Então eu quero que você enxergue para a sua fragilidade. Ei, preste atenção, a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, e todos nós estamos destituídos da glória de Deus, e todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Então Jesus sabe que nós somos pecadores, eu sou pecador, nós somos pecadores. Isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. Mas agora eu quero que você pense
no que vai te dar esperança. Chegou um casal para se aconselhar comigo, eu tinha feito o casamento deles há 3 anos aproximadamente atrás, e eles chegaram chorando, e aí ela falava assim: pastor, não tem mais jeito, eu vou me divorciar, eu não aguento mais ele, e a gente veio aqui por consideração ao Senhor, porque o Senhor fez o casamento, então a gente está aqui, se o Senhor tiver alguma coisa para falar, fala. Eu falei, primeiro que eu não sou senhor, né? Eu sou mais novo que vocês, eu tenho 27 anos, né? Me ajuda. Segundo ponto, por que você se casou com ele? E aí ela parou e ficou olhando para mim. Aí eu falei, por que você se casou com ele? Cadê aquelas juras de amor que você fez aqui na frente alguns anos atrás? Olha para ele, é essa pessoa que você escolheu para casar? É ele, pastor, que eu escolhi. Eu falei, olha para ela, é ela que você escolheu para casar? Foi ela, pastor. Eu falei, e por que então vocês estão aqui para se divorciar? Não, mas é que as coisas começaram a dar errado, e aí a gente começou a brigar. Eu falei, peraí. Lembra por que você escolheu ele? Lembra por que você escolheu ela? Vocês vieram aqui falando que tinha uma resposta de Deus, que tinha uma confirmação de Deus que era para vocês se casarem. E aí? E aí eu falei, como que vocês se conheceram? E aí ela começou a contar, e ela começou a dar risada, se lembrando ali do primeiro encontro, da primeira viagem, da primeira surpresa. Aí eu falei, como é que vocês começaram a namorar? E aí ele começou a contar, e aí eles começaram a dar risada, e aí eles falaram assim, não, pastor, eu acho que a gente estava num momento de tensão, a gente ia ali já se divorciar no cartório. É que a gente resolveu passar aqui antes. Aí eu falei, vocês vão se divorciar por causa de briguinha, picuinha. E a maior parte dos casamentos terminam por causa disso. As pessoas se esquecem porque casaram uma com as outras. Aquele amor, aquela maravilha, toda aquela projeção, aquela festa, ajunta dinheiro, aperta daqui, aperta dali, para fazer isso, para fazer aquilo, para viajar para a lua de mel. Aí depois volta e esquecem tudo. Isso é bíblico, olha, todavia, eu procuro me lembrar o que me traz à memória, as coisas que me dão esperança. As coisas que me dão esperança. Queridos, cultivem um relacionamento com Deus. Cultivem um relacionamento com Deus através da oração. A palavra de Deus em Jeremias 3:29 fala assim, coloquem o teu rosto no pó, talvez assim haja esperança. E o que nós nos esquecemos, muitas vezes, é que Deus ele tem várias maneiras de falar conosco. Ele pode usar um pastor, pode usar um coordenador, pode usar o seu líder, pode usar uma música. A palavra de Deus diz que Ele usou até uma mula para falar com o homem. Só que eu e você só temos uma maneira de falar com Deus, que é através da nossa oração. E quando nós não investimos o nosso tempo em oração, nós não investimos o nosso tempo desenvolvendo um relacionamento com Deus, nós mostramos que o nosso relacionamento com Deus não é nossa prioridade. Por quê? Nós investimos tempo no que nós priorizamos. Nós investimos mais tempo no que nós priorizamos. E o que nós menos fazemos é investir tempo em oração. E aí nós começamos a perder a esperança em Jesus. Por quê? Porque nós paramos de ter contato. Nós começamos a olhar só os problemas, só o negativismo, só o pessimismo. A sua vida não está longe do alcance de Jesus. O seu problema não está longe do alcance de Jesus. Confie em Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias 17:7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ei, cumpra o seu chamado. Nós ensinamos lá em Marília que nós não queremos que os membros virem pastores. Um grande problema na visão de células é que as pessoas pensam que todo mundo tem que virar pastor. Não. Só se você tiver um chamado mesmo. Se você não tiver um chamado, você precisa ser um médico lá no hospital, cheio do Espírito Santo, que vai fazer a diferença e levar esperança para aquelas pessoas. Você precisa ser um juiz justo, reto, íntegro, que vai julgar os casos com o poder do Espírito Santo direcionado por Ele. Um advogado correto, que não mente, que não inventa história para ganhar caso. Um empresário que recolhe os impostos em dia. Um empresário que tem os seus negócios à luz da Bíblia. É lá que você vai cumprir o seu chamado. O que nós fazemos de cuidar de pessoas, nós
simplesmente estamos obedecendo a palavra de Deus. Mas você não deve deixar o seu chamado para fazer isso. O seu chamado profissional, o seu chamado vocacional. Se você vai ser um professor, seja um professor que influencie para o bem. Nós estamos tendo casos lá em Marília, e um caso em BH, que a professora incentivou os adolescentes, se eu não me engano, de 11 ou 12 anos, a dar um selinho no menino e numa menina, para ver qual que eles gostavam mais. Hoje um professor, ele não dá o material que tem que dar, ele dá o que ele quiser dentro da sala de aula. Vocês acham que tem supervisão? Um ou outro caso que estoura na televisão que a gente fica sabendo, mas tem aulas todos os dias. Centenas e centenas de professores têm contato com as nossas crianças. Então, se você quer ser um professor, seja um professor cheio do Espírito Santo, cumpra o seu chamado lá, cumpra a sua vocação lá, leve esperança por onde você passa. Leve esperança para as pessoas. Leve esperança para as pessoas. O nosso Deus, Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso e nós precisamos levar esse amor dele com esperança por onde nós passamos. O problema é que nós estamos sendo profetas do caos. Não tem mais jeito, não dá mais, está difícil demais. A igreja virou uma terapia, virou um coaching. Eu não tenho nada contra coach, eu tenho amigos coaches, eu tenho membros na igreja que são coaches, mas presta atenção. A autossuficiência, o planejamento, o cronograma, ele vai ser bem sucedido até um certo ponto, mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor da nossa vida é Jesus. Nós vamos cumprir o nosso cronograma, se Deus permitir. Nós vamos cumprir o nosso calendário do próximo ano, da proatividade, se Deus permitir. Se Deus permitir. Nós vamos levantar da nossa cama e cumprir as nossas tarefas. Sabe aquelas primeiras regrinhas do coach, de você tem que levantar, arrumar sua cama, fazer ali as suas primeiras tarefas diárias? Nós vamos cumprir essa lei básica, se Deus permitir que nós levantemos da cama. Se. Por quê? Porque Deus é o Senhor e Criador de todas as coisas. De todas as coisas. Então preste atenção. Você precisa cumprir a palavra de Deus onde você estiver. Leve a esperança. Leve Jesus às pessoas. Jesus é a esperança. É a esperança. Teve uma situação no último mês da empresa, antes de eu vender a minha empresa, teve um acidente na frente da empresa, de moto, e o rapaz teve uma fratura exposta aqui na coxa, e ele estava de short, a gente conseguiu ver onde o osso lascou, e aí os motoqueiros lá, os entregadores da minha empresa, eles correram, pegaram ali um travesseiro, uma mochila, colocaram de travesseiro para o menino deitar o rosto. Nós começamos a acalmar ele, falou: olha, fica tranquilo, o resgate está vindo, não se mexe, fica tranquilo. Mas eu machuquei? Machucou um pouco, machucou, mas fica tranquilo, o resgate vai vir, vai te mobilizar, vão fazer raio-x, eles vão cuidar de você, vai dar tudo certo, calma. E ele estava ficando calmo, aí chegou uma senhora, 50 e poucos anos aproximada, com uma sacola, e ela olha assim o menino olha para ela, e todo mundo olhou para essa senhora, está todo mundo ajoelhado, olhou para ela, e ela chegou assim, o menino olha para ela chorando e fala assim: eu machuquei, dona? Ela: nossa, aí ele olhou para mim assim, ele falou: mas machuquei muito. Aí ele olha para ela de novo, aí ela fala assim: vixe, eu estou vendo o osso. O menino começou a tremer, ficou em estado de choque no chão. Mas é um exemplo engraçado, só que é o que a maioria das pessoas fazem. As pessoas às vezes nos procuram para nos levar a uma situação simples, pedindo ajuda. Rapaz, isso aí não tem mais jeito não. Você fez isso? Aí a pessoa fica até sem saber o que ela responde, se foi ela mesma ou não. Por quê? Porque nós agimos como profeta do caos. Nós paramos de levar a esperança para as pessoas. Nós esquecemos que Jesus, Ele olha para aqueles improváveis e faz deles grandes homens e mulheres de Deus. Nós nos esquecemos que quando o povo estava sendo massacrado no Egito, o povo estava sendo escravo, torturado, Faraó manda matar os primogênitos. Deus, Ele pega Moisés, Ele coloca dentro da casa de Faraó.
e faz Faraó bancar a criação daquele menino com estudos, com regalias, com conforto, com luxo. E alguns anos depois surge Moisés, o grande libertador do povo do Antigo Testamento, o maior líder do Antigo Testamento, criado pelo próprio Faraó, que estava perseguindo o povo. Ei, preste atenção, Jesus está no controle de todas as coisas, está no controle de todas as vidas aqui. Todas as coisas, Jesus é a nossa esperança. E não importa se faz anos, se às vezes você se esqueceu do que você queria, se você se esqueceu do que você almejava para a sua família, almejava profissionalmente, Jesus, Ele pode fazer todas as coisas se cumprirem na sua vida. Eu estou indo fazer agora um culto de colação de grau de uma médica da nossa igreja. Ela tem 67 anos. É a terceira faculdade dela. Ela fez enfermagem quando ela era jovem porque ela não tinha dinheiro. Aí com a enfermagem ela conseguiu pagar a fisioterapia. E aí ela ficou sendo enfermeira e fisioterapeuta um tempo e parou. E aí com 60 anos, 59 anos ela fez cursinho, com 60 anos ela prestou o vestibular, ela cumpriu o 6º ano da faculdade, está terminando, está indo para o 2º ano de residência. Agora encerra o 2º ano de residência dela. E aí ela falou, pastor, e ela vai no culto de jovens lá. Ela é universitária, ela fala. Ela falou assim, pastor, você vai fazer o meu culto de colação. Eu já falei, o meu culto ecumênico, eu já falei que eu não quero padre, eu não quero espírita lá, o senhor que vai fazer o culto. Aí eu falei, mas não me apresenta como o senhor lá, senão vai ficar ruim para mim. 67 anos, sabe aqueles sonhos que a gente abriu mão? Não dá mais tempo. Ah, eu estou muito velho para isso. Ei, Jesus, Ele pode realizar e restaurar os seus sonhos essa noite. A sua esperança precisa estar em Jesus de novo. Queridos, eu tinha um problema na igreja por causa de mim. Problema de paternidade. Por quê? E eu pensava que isso não tinha mais jeito comigo, porque eu já era casado já. E o meu avô, ele sempre foi um homem muito agressivo. Ele sempre foi muito duro, muito agressivo, espancava os filhos. Ele teve 8 filhos. E o meu pai, quando ele estava aprendendo a andar de bicicleta, ali com 9 anos, 8 anos aproximado, uma vez meu avô falou assim, não é para andar de bicicleta hoje. Aí o que aconteceu? O meu avô foi trabalhar e meu pai foi andar de bicicleta com o irmão mais velho dele. O irmão mais velho estava segurando, ajudando ele. E ele estava descendo ali e achou que o irmão estava segurando. Aí o irmão dele gritou mais velho, soltei. Aí ele foi olhar para trás, desequilibrou, caiu, teve uma fratura exposta no braço. E aí ele foi correndo até onde meu avô trabalhava, era uma cidade pequena, Santa Teresa, ali tem mais ou menos umas 3.000 pessoas, bem pequenininha mesmo, um vilarejo. Ele correu, chegou lá com o osso para fora, chorando, e na hora que meu avô olha ele com o braço com o osso para fora, meu avô só faz uma pergunta, o que você estava fazendo? Ele diz, andando de bicicleta. Ele pegou um reio naquela fazenda, e deu uma surra nele, e falou, você vai voltar para o seu quarto, porque eu não mandei você andar de bicicleta. E aí meu pai já estava no 3º dia lá, e um pastor foi fazer uma visita para os meus avós, e começou a escutar uns gemidos, uns urrados de dor. E quando ele entra no quarto, meu pai está tremendo, queimando de febre, com o osso para fora, o braço todo roxeado, todo preto. Ele pega o meu pai, corre, pega um carro emprestado, chega no hospital. Naquela época o hospital mais próximo, se eu não me engano, era na cidade de Bauru. Marília ainda não tinha hospital. E ele corre lá, 100 quilômetros ele roda com o carro, e aí meu pai fala que entre ele acordar e dormir de dor, ele escutava os médicos conversando assim, é melhor amputar. Aí não, mas talvez dê para a gente fazer alguma coisa, talvez ele fique sem algum movimento, mas vamos tentar, ele é muito novo ainda. E aí fizeram a cirurgia, meu pai ficou algumas semanas no hospital, ele voltou para a casa dele, e com o passar dos meses, o braço dele voltou aos movimentos. Ficou a cicatriz só. Só que a cicatriz do coração não tinha sarado ainda. E aí com 14 anos, 13 para 14 anos, ele sai de casa, vai trabalhar fora, fica um tempo sem falar com meu avô não foi no casamento dele.
E aí depois de anos, nós nos convertemos, eu já era casado, e meu pai, ele ficou tão traumatizado com essas agressões do meu avô, que ele não conseguia bater na gente, mesmo quando a gente fazia travessura, mas ele se bloqueou quanto a isso. Só que ele também não conseguia demonstrar amor. Então assim, ia ter um jogo de futebol, ele falava assim: filho, vai ter jogo hoje. Na época, antes eu não conhecia Jesus, eu falei: eu sei, e saía. Às vezes ele me ligava: onde você está? Ah, pai, estou jogando bola, eu estou aqui na casa de um amigo. Não, é que eu vou jantar em tal lugar hoje. Eu falei: ah, beleza. Depois que eu me converti, que eu comecei a aprender sobre paternidade, eu comecei a entender que tudo que o meu pai queria, quando ele me ligava, era assim: filho, você não quer ver um jogo comigo hoje? Filho, você não quer tomar um café com o seu pai hoje? Filho, você não quer assistir o jogo hoje comigo? Mas ele não conseguia expressar sentimento. E isso me tornou frio também. Vai passando. E depois, quando eu já era casado, no meu primeiro ano de casamento, já tinha 22 anos, meu avô tinha 92, meu pai 48. Olha quantos anos se passaram desde aquela lesão no braço. Mas a ferida estava lá. Por quê? Porque o tempo não sara as feridas. Só Jesus sara as feridas. Só Jesus restaura as feridas. Só Jesus cura as feridas. E aí meu pai ia fazer 25 anos de casado. Nós fizemos a bodas de prata para ele com a minha esposa. Nós fizemos uma festa surpresa para o meu pai. No final daquela festa ele chorou muito, muito emocionado. Foi a primeira vez que ele olhou no meu olho e falou assim: filho, eu te amo. Primeira vez. Primeira vez. Só que com meu avô ainda não foi assim. 2 anos depois, em 2013 para 2014, meu tio caçula faleceu num acidente de moto. 42 anos. Meu avô chegou no caixão, olhou para ele e voltou para casa. Eu tenho para mim que meu tio nunca escutou um "eu te amo" do meu avô. Mas nesse dia alguma coisa mudou no meu avô. No próximo reunião de família que nós tínhamos, todo último domingo, ele chegou. Ele olhou para mim assim, sem conseguir encarar muito, e falou assim: filho, o vô ama você, viu? E saiu meio cabisbaixo. Aí depois chegou um outro casal de netos: o vô ama vocês, viu? E saiu. Queridos, eu fiquei pensando assim: Deus, por que é tão difícil? Precisou um filho morrer. E o pior é que dentro da igreja, nós não temos relacionamento com os nossos pais, nós não trocamos afeto com os nossos pais, nós não abraçamos nossos pais, nós não dizemos que nós amamos os nossos pais. E queridos, eu pude fazer tantos cultos fúnebres que eu via pais debruçados em cima do caixão, filhos debruçados em cima do caixão, e as pessoas: como eu queria poder voltar atrás, como eu queria poder voltar no tempo e falar que eu te amo, que eu te perdoo, mas naquele momento lá não tem mais jeito. Mas hoje ainda tem esperança para você. Tem esperança para a sua família, não importa quantos anos você não fala com seu pai, quantos anos você não fala com a sua mãe. Às vezes você ficou grávida e seu pai te colocou para fora de casa, e você ainda guarda mágoa por isso. E Jesus é a esperança da sua família. Jesus é a sua esperança. Nós sabemos que nós somos pecadores, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que venha a ser conhecido, mas Jesus, Ele é a nossa esperança. Nós precisamos nos agarrar na nossa esperança. Nós somos amados de Deus, nós precisamos crer que Deus pode mudar a nossa vida em qualquer área. Muitas vezes nós sabemos que nós precisamos mudar, nós queremos mudar, mas nós não temos força para mudar. Mas eu quero falar para você: Jesus, Ele quer mudar a sua vida, e Ele pode mudar a sua vida, e isso faz toda a diferença. Toda a diferença, independente da sua área. Fui visitar um maior empresário da nossa igreja, eu acredito. Eu estava no meio da empresa dele, uma empresa gigante, está abrindo filiais em Governador Valadares, no sul. Tem
não sei quantos funcionários, fatura milhões no mês. E ele, 65 anos já, ele olhou para mim assim, eu olhei para ele e falei, cara, eu estou tão feliz por você. Ele pediu para eu ir orar na empresa. Eu falei, por quê? Cara, Deus tem te abençoado tanto, cara, você merece tudo isso, você é uma pessoa muito boa. E aí ele encostou assim num banquinho que tinha lá, e ele começou a chorar. E ele falou assim, sabe, quando eu cheguei aqui em Marília, eu cheguei fugido, estava sendo ameaçado de morte, tinha quebrado pela 6ª vez, mas eu acreditava tanto nesse negócio, eu acreditava tanto que isso ia dar certo, tanto, que eu tentei de novo, mas dessa vez quando eu tentei, eu conheci Jesus. Cara, e Jesus fez toda a diferença nesse negócio. Ele falou assim, hoje eu não devo para mais ninguém, eu tive a minha dignidade restaurada, eu tive o meu nome restaurado. Queridos, preste atenção, vocês viram o pastor Gilson falando aqui, que em 26 anos ele nunca precisou fazer isso. Nós passamos uma situação parecida lá em Marília. Nós estamos construindo um templo para 4.500 pessoas sentadas. Em 2011, quando nós fizemos o orçamento, nós iríamos gastar 10 milhões. Nós já gastamos 11. E não estamos nem na metade da construção. Nós pegamos a pior fase financeira do Brasil. E nós estávamos pensando assim, todos os pastores, esse ano, doou as férias. Doou 1/3 de férias para a construção. E a gente estava orando, falando, Deus, por quê? Né? E aí passou na nossa cabeça assim que nós fazemos um acampamento por mês. Esse ano nós fizemos 14 lá na igreja, e nós pagamos 10 mil reais de aluguel por mês. E aí a gente começou, nossa, 140 mil já foi esse ano de aluguel. Se nós tivéssemos uma área, se nós tivéssemos um acampamento, esse recurso poderia ter foco na construção, né? Aí um discípulo do meu pai pegou ele, um fazendeiro muito rico, começou, tá vendo aqui? Passeando de carro, tô vendo. Aí foi, andou muito de carro. Aí ele chegou numa entradinha, entrou e parou o carro na frente de uma porteira. Ele falou assim, você sabe quando eu falei, olha aqui? Ele falou, sei. Ele falou, tudo isso que nós percorremos é meu. Tudo. Aí ele abriu a porteira, entrou perto da sede da fazenda. Ele falou assim, essa aqui é a melhor parte da minha fazenda. Aí ele falou assim, Deus falou comigo, pode separar, pode marcar aqui 100 mil metros quadrados, que eu vou construir um acampamento e vou entregar mobiliado para vocês. 10 milhões de reais, só a área que ele nos deu. A área vale mais do que a nossa nova sede. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estávamos preocupados com uma coisa e nós pensamos em algo, uma coisa que era detalhe para a gente, que não fazia diferença hoje. Mas Jesus, ele mostra, eu faço questão dos detalhes para você. Eu faço questão dos detalhes para você. O que você pensa, o que você pede, todas as lágrimas que você derramou, eu vi tudo o que aconteceu. Queridos, preste atenção, Jesus, ele precisa de nós? Não, nós precisamos de Jesus. Jesus, ele quer nos abençoar, mas nós precisamos voltar a nossa esperança para ele. Nós precisamos se lembrar que ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Precisamos parar de ser profetas do caos, de não acreditar que Deus pode fazer, porque Deus pode tudo. Tudo. Pode passar o vídeo, por favor, para a gente caminhar para o fim? Em agosto desse ano, eu fui pregar na África, numa conferência de jovens, para 50 mil pessoas. Esse menino aí, pode pausar, por favor. Esse menininho aí, no final da minha pregação, ele estava jogado num canto, todo torto, parecia um animal, olhando de longe. Literalmente um animal, vocês vão entender por quê. E eu olhei aquilo, achei muito estranho. Na minha interpretação de cima, porque lá assim, como era muita gente, a gente fica numa plataforma que vocês estão vendo aí, tem o som, as pessoas ficam a 30 metros de distância.
Aí tem umas tendas, tinha tendas para 15 mil pessoas e cadeiras. Os outros que chegavam depois do horário, eles sentavam nesse chão aí, que é terra, e ficavam expostos no sol o dia inteiro. E ele estava jogado, e a minha percepção de longe foi que era uma pessoa que estava possessa. E estava meio que querendo rastejar. E aí eu olhei assim, aí eu estava longe, eu desci da plataforma, no final, eu fui andando assim para a plataforma que a gente ficava sentado. E aí o pessoal começou um alvoroço, e aí pediram para eu ir lá olhar aquilo. E queridos, aqui ele já estava parecendo uma pessoa normal. Mas quando ele estava jogado, encostado num barranquinho, porque lá eles não têm condição de cadeira de roda, ele era uma pessoa deficiente, tinha as mãos atrofiadas, os pés eram retos, como se ele não tivesse, como se fosse algo junto, todo torto, todo torto. E ele nem era membro da igreja, mas acharam ele e arrastaram ele e deixaram lá para ele escutar a palavra. Tipo assim, olha, se Jesus não fizer alguma coisa por você... E ele falou que durante a pregação, ele falou assim, Jesus, se tudo isso que está sendo falado aqui for verdade, me ajuda. Me tira dessa situação. E ele saiu todo torto. E queridos, ele começou a andar. Eu já tinha pregado sobre cura, mas eu nunca tinha visto um paralítico levantar na minha frente, quanto mais um deficiente. Ele se levantou todo torto, e aí as pernas deles começaram a flexionar, o pé dele que era todo torto começou a ficar reto, a mão dele que era toda atrofiada começou a voltar ao normal, e aí no final, quando ele sentou assim para conversar com a gente, ele já estava mexendo a mão, o pescoço dele era penso para um lado, ele já tinha endireitado, tudo isso numa questão de 30 minutos, e ele começou a contar isso para a gente, eu comecei a falar, Deus... Por que a gente não vê isso no Brasil? Por quê? Pode colocar o outro, por favor? Aí foi no final, o pessoal estava adorando. Lá não tem vídeos assim, gente, é tudo com celular. E esse menino de azul, que está com as perninhas finas, ele era paralítico. E ele levantou e saiu correndo. Fazia 12 anos que ele não andava, ele levantou e saiu correndo, pulando, e aí o pessoal foi avisar, e aí todo mundo começou a correr para comemorar com ele. Só que como o pessoal, eles não têm um nível de intelecto nosso, assim, eu não falo isso com preconceito, mas os guardas, esses de azul, de rosa, as mulheres, esses seguranças aí, que vocês estão vendo, eles não deixam a gente se aproximar, porque às vezes no quesito deles quererem ser amorosos, cuidadosos, eles são brutos, então às vezes eles puxam, pulam em cima, mas não é na maldade, mas machuca. Então eles não deixam a gente chegar perto, esse pessoal aqui, fazem barreira, tinha seguranças com a gente aqui. E aí todo mundo começou a comemorar, e eu vi duas situações. Uma que Deus curou instantâneo, que o cara paralítico levantou e saiu correndo. No outro que saiu todo torto, devagarzinho, se arrastando, e o corpo dele foi tomando forma humana, e aí ele começou andando, e ele começou a mexer, e ele começou a andar. E eu comecei a falar, Deus, por que a gente não vê isso no Brasil? Né? E foi assim uma pregação horrível, porque o tradutor não era bom, e às vezes eu falava alguma coisa, tinha que traduzir para o francês, e aí ele olhava para mim, e eu repetia para ele assim, aí ele falava uma frase, aí ele olhava para mim e falava, é isso? E eu não sabia francês, imagina só a bagunça que virou lá em cima. Porque lá na Costa do Marfim era francês, e eu comecei a ver que nós não precisamos de estrutura, nós não precisamos de cadeira, nós não precisamos de projeção. O som lá era ruim, dava eco. Mas um povo vibrante, sabe por quê? Porque eles só têm Jesus, na verdade eles têm tudo. Jesus. Aí eu comecei a olhar e falei, Deus, por quê? Por quê? Comecei a questionar Deus. Aí eu comecei a ter uma reflexão do Brasil. Sabe por que nós não buscamos tanto? Porque nós temos muito. Nós temos muito, 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 muito. Nós temos muito. Lá, as mães estendiam um lenço que elas colocavam no cabelo e colocavam do lado para os nenês dormir no sol, na terra, um paninho. Sentada no chão, na terra. Lá não tinha banheiro. Você tinha que ir no meio do mato fazer as necessidades. Lá não tinha água para lavar a mão.
Às vezes nós reclamamos, mas a rua tem buraco, estragou a roda do meu carro. Pelo menos você tem carro. Pelo menos você tem rua. Pastor, mas você fala isso porque você não sabe da minha crise. Eu passei uma dificuldade tão grande que cortaram a força em casa. Eu tive que tomar banho gelado. Pelo menos você tinha um chuveiro. Chegava água encanada lá na sua casa. Você não tinha que ir no rio tomar banho. Por que nós estamos num cenário perfeito para um avivamento? Porque quando nós chegamos em uma situação como essa que vocês viram aqui, que eles não podem recorrer à escola, porque eles não têm nada para oferecer. Os governantes não têm nada para oferecer. Até os pastores ali, materialmente falando, não tem nada para oferecer. A única esperança deles é Jesus. E lá foi o lugar que eu preguei, já preguei em 4 países. Foi o lugar que eu vi mais milagres acontecer. Paralíticos, uma menina que tinha uma síndrome andando normal. Mas, como eu disse para vocês, como não tem tecnologia lá, não é tudo que dá para a gente pegar. Esses vídeos aí que vocês viram foram eles mesmos que filmaram com os celulares que os guardas tinham, e aí eles passaram para a gente. E, queridos, eu quero falar para vocês que esse mesmo Jesus que opera lá, Ele opera aqui. E como o pastor Ronaldo disse, nós temos vivido um tempo de muita misericórdia de Deus lá em Marília. Compartilhei algumas coisas no culto de ontem, hoje pela manhã. Vou falar 2 exemplos para a gente finalizar, eu não quero passar o tempo. Nós temos uma cela de criança lá, e o menininho ele estava com insuficiência renal. Um rim dele já tinha parado, e o outro funcionava 30%. Já estava fazendo diálise, e precisava ser feito transplante. E esse menininho começou a ir na célula. A mãe não era evangélica. E aí ele começou a pedir oração na célula. Falou do problema dele, do jeito dele, tudo. E aí essa mãe, desesperada, porque o médico deu 3 meses de vida para ele, se o rim parasse de funcionar, ele ia morrer. E não tinha transplante, ele não tinha compatibilidade para transplante. E esse menininho, ele começou a falar para a mãe dele, falou, filho, pede oração lá na célula, pede para rezar lá na célula por você. Aí ele chegou na cela, ele começou a pedir, e aí a mãe chegou no médico e falou, doutor, tem que ser feito alguma coisa. Ele falou, olha, eu vou repetir os exames para ver quanto tempo nós ainda temos. Porque não tem hoje ninguém para fazer um transplante com o seu filho. E aí a mãe dele saiu chorando, e aí ele olhou para ela e falou assim, mamãe, fica tranquila, Jesus vai me dar outro rim, eu não vou precisar operar. E a mãe dele fez carinho nele e chorou. E aí ele foi para a célula aquela semana e falou do que tinha acontecido. E aí a célula orou por ele, as crianças oraram. E aí o médico refez os exames. E aí essa mãe chegou arrasada, falando assim, bom, se meu filho tinha 3 meses, já se passaram 2 meses, 2 meses e meio, o médico vai falar que ele tem algumas semanas de vida, alguns dias de vida. E aí o médico olhou e falou assim, olha, minha senhora, não sei o que está acontecendo, mas os rins do seu filho funcionam normalmente. Não tem nada aqui, nada. E ela chorou, e aí ele subiu lá com a líder de célula para dar o testemunho na igreja. Queridos, eu acredito num tempo como esse em todo o nosso Brasil, um tempo das manifestações do poder de Jesus através das nossas vidas. Nós tivemos um homem, Arthur, diretor de faculdade, muito inteligente. Ele pegou câncer no sistema linfático dele. E aí ele fez o tratamento certinho, e ele chegou lá para fazer o último PET scan, o último exame, e ele chegou, assim, crendo que o médico ia falar, que ele não tinha mais nada. E aí o médico olha e fala, cara, no seu sistema linfático, não tem mais nada. Porém, apareceram alguns nódulos no fígado. Aí ele, não é possível, eu estou curado. Eu tenho esperança em Jesus que eu estou curado, eu tenho esperança, esse exame está errado. Você pode, por favor, repetir o exame, doutor? Posso. E o médico repetiu o exame, ele voltou lá depois de alguns dias, escutou essa palavra sobre esperança,
E ele crente que Jesus ia curar ele, e aí ele chega lá, o médico mostra o exame e fala, olha, realmente, você tem câncer no fígado. E aí ele fala assim, doutor, você não está entendendo, doutor. Eu não tenho câncer no fígado, Jesus me curou, eu tenho certeza. Repete esses exames, por favor. Aí o médico falou, mas a gente tem que começar o tratamento logo, nós já fizemos 2 vezes o exame. É totalmente normal uma pessoa, às vezes, curar o câncer em um lugar e aparecer em outro. Você não está entendendo, doutor, eu não tenho mais corpo, esse corpo aqui é de Jesus, repete esses exames que não tem nada. Aí ele falou, então tá, então vamos fazer um PET scan em Jesus. E queridos, depois de alguns dias ele chega lá, o médico olha e fala, cara, não sei o que aconteceu, mas no seu fígado só tem uma cicatriz como se foi operado, não tem mais nenhum câncer aqui. Queridos, preste atenção, Jesus é a nossa esperança. Ninguém pode dar a palavra final sobre a nossa vida, ninguém pode dar a palavra final sobre nada. Jesus, Ele é a nossa esperança, e Ele nos consola e fala, felizes os que choram, porque estes serão consolados. Eu quero incentivar você a escolher a voltar a ter esperança agora. Os versículos que nós mais usamos hoje para pregar, que nós mais escutamos no Facebook, que nós mais lemos no Facebook, eles foram escritos em momentos onde aqueles homens de Deus estavam passando tribulações intensas demais. Quando Jó escreve no capítulo 19, verso 25, ele já tinha perdido os filhos, ele já tinha perdido a saúde, ele já tinha perdido os rebanhos, ele estava jogado no chão, coçando as suas feridas com um caco, e ele escreve lá no livro de Jó, capítulo 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, ele se levantará sobre toda a terra. O apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Queridos, preste atenção, não importa o que aconteceu com você, não importa, a equipe de louvor pode vir por favor, não importa quando você perdeu a sua esperança, não importa, se foi por problemas com seus pais, se foi por problemas no seu casamento, se foi decepção com pessoas, se foi com relacionamentos afetivos, se foi por algum abuso, se foi por algum trauma, se foi na área financeira, não importa. Se foi até de um líder religioso que às vezes agiu por impulso, se foi com amigos, se foi no trabalho, se foi por alguma perca que você não aceitava, ou que você não aceitou, que Deus tirou de você. Preste atenção, o Espírito Santo nos convida hoje a termos a esperança em Jesus novamente. E eu quero orar com você. Se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma situação no seu casamento, alguma situação familiar, alguma situação financeira, se você tem alguma situação em qualquer área da sua vida, eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você, porque eu acredito que Jesus, Ele pode restaurar qualquer área da sua vida, qualquer situação da sua vida. Eu acredito que Jesus, Ele quer e pode te restaurar, Ele quer e pode mudar a sua vida. Não importa o que você esteja passando ou o que você passou, se às vezes isso fez o seu relacionamento com Deus esfriar, às vezes você estava tão próximo dEle, tão próximo, mas aí você foi parando de orar, você foi parando de vir na igreja, talvez foi um divórcio doloroso, traumático, talvez foi um filho perdido, uma gravidez perdida, um trauma com seus pais. O pastor Ronaldo vai fazer essa oração. Eu quero pedir para você vir aqui, porque Jesus, Ele pode e quer intervir na sua vida hoje. Aleluia. Sai do seu lugar, você que precisa desta oração, você que precisa dessa intervenção sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Olha, Deus pode fazer todas as coisas.
Nós já ouvimos de testemunhos, eu já vi Deus fazendo, operando, e cada vez mais nós temos que colocar a nossa esperança em Jesus, mesmo que os homens já tenham sentenciado sobre a sua circunstância. Deus pode reverter qualquer circunstância. A nossa esperança está em Jesus. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Vem aqui à frente, vamos orar. Ajoelhe-se se você puder, e vamos colocar a nossa esperança em Jesus agora, para que possa Jesus operar em nossas vidas. Jesus, o Senhor é a nossa esperança. Jesus, o Senhor é a nossa esperança. Jesus, o Senhor é a nossa esperança. Jesus, Jesus, Jesus. Oh Senhor Deus, Pai amado, Pai que ama seus filhos. Oh Deus, nós precisamos do Senhor. Nós só temos ao Senhor. Nós só confiamos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Então agora Jesus vai, opera Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus que está aqui, começa a operar, ó Deus. Continua operando, Espírito. Traz cura, cura fisiológica, cura para esse corpo, cura, cura, cura sobrenaturalmente. Faz o teu milagre nesta vida que está intercedendo por si mesmo, ou nesta vida que está intercedendo por um familiar, por um amigo. Opera nesse corpo. Faz o teu milagre agora e traz a cura em nome de Jesus. Traz a cura agora, Deus. Vai curando os relacionamentos. Esse pai que não fala mais com esse filho, esse filho que não fala mais com esse pai, esse casamento que a pessoa diz não dá mais, agora traz cura, restaura esse relacionamento em nome de Jesus. Faz o teu milagre. Eu sei, eles estão dizendo que já tentaram tudo, os pais estão vendo, os amigos estão vendo, mas agora é intercessão. Então faz esse milagre nesses relacionamentos em nome de Jesus. Faz o teu milagre nessa vida financeira. Faz o teu milagre. Tira-o da vergonha em nome de Jesus. E opera o teu milagre nas finanças. Opera o teu milagre. Opera o teu milagre. O Senhor é o Deus provedor. O Senhor é o Deus provedor. Faz a tua obra agora em nome de Jesus. Essa pessoa que está pedindo cura porque está depressiva, está nessa depressão, agora em nome de Jesus, cura, cura agora em nome de Jesus, traz cura em nome de Jesus, traz cura em nome de Jesus, cura agora em nome de Jesus, livre-a da depressão em nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de milagre, e nós pedimos ao Senhor agora, opera agora em nome de Jesus. Faz a tua obra em nome de Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, cura Jesus, cura Jesus. Nós profetizamos a cura em nome de Jesus. Nós profetizamos a cura em nome de Jesus. Nós profetizamos e declaramos e cremos que a cura já veio. Levante-se, meu irmão, levante-se, minha irmã. Você já recebeu a cura? Quantos creem? Digam amém. Quantos creem que já receberam a cura? Digam amém. Quantos creem que já receberam a cura? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O nosso Deus
é o Deus Todo-Poderoso, que opera em todos os lugares, na África, no Brasil, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na Oceania, em todos os continentes. Nosso Deus é poderoso. Então hoje, neste domingo, você teve a sua esperança renovada. E a hora que você sair daqui, você vai levar essa esperança a outras pessoas. E todos que estiverem reunidos nas células durante esta semana vão receber ali a palavra de Deus. E creia, Deus vai operar em muitos lugares, muitos sinais e muitas maravilhas. Traga para suas células aquelas pessoas que ainda não viram Jesus operando, e eles vão ver Jesus operar maravilhas ali, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador, amigo de todas as horas, Jesus Cristo, seja derramado sobre a sua vida e sobre a sua família. Que venha sobre você a comunhão do Espírito, as consolações do Espírito, o poder e a unção do Espírito esteja sobre a sua vida, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, que Ele tem feito. Nós somos muito gratos pela sua vida, pastor Danilo. Vamos sempre estar orando pelo irmão, pela sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe você. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. E saindo, não deixe de fazer a sua inscrição no Summit.